Se você está vendo esse vídeo, é provável que você tenha realizado uma cirurgia nasal ou está pensando em fazer. O pós-operatório ele é sempre uma das maiores dúvidas e preocupações dos pacientes e aqui vamos desmistificar muita coisa para você. Lembrando que aqui vamos falar da cirurgia funcional. Para falar da cirurgia estética, tem alguns cuidados que são diferentes. A alimentação. Quando estamos falando apenas da cirurgia nasal, a alimentação é normal. Aqui surgem muitos mitos que são até engraçados. Não pode carne de porco, não pode camarão, não pode leite, não pode glúten, não pode pimenta. Claro que vamos indicar manter uma alimentação mais saudável, né, que de fato ajuda na cicatrização, mas não há uma lista banida de alimentos. Inclusive, você pode tomar leite com manga se tiver coragem. O que devem ser evitados são os alimentos muito quentes, mas alimentos de temperatura morna estão liberados. Repouso. Ao contrário do que muita gente imagina, o repouso não é absoluto. Não quer dizer que já pode fazer esporte nos primeiros dias, mas o ideal é que o paciente não passe o dia todo deitado. Pequenas movimentações dentro de casa são bem-vindas e somente dentro de casa. Inicialmente, deve-se permanecer durante a primeira semana em repouso domiciliar. Posso fazer home office? Claro, se você estiver se sentindo bem, para a recuperação não vai fazer diferença nenhuma se você está fazendo planilha ou se está assistindo série. Dor pós-operatória. O mais temido de todos, a dor pós-operatória. A boa notícia aqui é que a dor é muito pouca. A maioria dos pacientes mal utilizam as medicações. Claro, a dor é algo muito subjetivo e alguns pacientes mais sensíveis podem sim sentir um pouquinho de dor, mas a maioria realmente não se incomoda com isso. Nariz entupido. Sim, vai ficar muito entupido. Assim, muito entupido. E eu não sei se eu já te falei, mas ele vai ficar bem entupido. Então, muita calma. Durante a primeira semana, a maioria dos pacientes passam por esse incômodo, que, via de regra, é a maior reclamação do pós-operatório. Uma forma de evitar tanta obstrução é manter as lavagens regulares e seguir as demais orientações, que pode ser que esse período não seja tão ruim. Depois da primeira semana e do retorno pós-operatório, os caminhos se abrem e o resultado vale a pena. Vou ficar inchado e com o rosto roxo? De forma alguma. A não ser pelo curativo, quem olha um paciente em pós-operatório de cirurgia nasal não consegue dizer que algo foi feito. Essas alterações elas são comuns na rinoplastia, mas não na cirurgia funcional. Quando que eu posso retomar minhas atividades? Pergunta sempre boa de se fazer para o médico, mas, em regra geral, a gente solicita 2 a 3 dias para retornar ao trabalho de home office, 7 a 10 dias para o trabalho presencial e as demais atividades da vida normal. Agora, esportes estão liberados em média a partir dos 20 dias, mas isso pode variar bastante dependendo do andamento da cicatrização e da extensão da cirurgia que foi feita. Sangue e secreção no pós-operatório. É super normal ter algum sangramento no pós-operatório, junto com bastante secreção. Por isso que é tão importante manter as lavagens nasais, conforme foram recomendadas pelo médico. O sangramento excessivo que sai pela boca é anormal, e isso você deve comunicar à equipe médica imediatamente. A gente recomenda o uso do bigodinho, que é aquele curativo super simples de fazer, não tem nenhuma função na cicatrização, mas ele impede que o paciente fique toda hora manipulando o nariz por causa da secreção e sangue que escorre. E geralmente, em alguns dias de pós-operatório, o sangramento e secreção param e o bigodinho se torna desnecessário. Retorno pós-operatório. Gente, pelo amor de Deus, né? Não vamos faltar às consultas do pós-operatório, elas são fundamentais para que você tenha um bom resultado. E em caso de dúvida antes do retorno, entre em contato com a equipe médica para saná-las. Você não deve ter nenhuma dúvida ou angústia durante o pós-operatório. Coloca aqui nos comentários para a gente se você tem alguma dúvida sobre o pós-operatório da cirurgia nasal.